Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos começar com uma reflexão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vai dizer o seguinte: muito se pedirá aquele que muito recebeu. É um subtítulo transcrito nos itens 10, 11 e 12 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos. E vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Nós continuamos com o livro Estante Vida, do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E essa frase pequena, muito se pedirá àquele que muito recebeu, é a nossa atual sociedade. Porque nunca se falou em plano espiritual, nunca se falou tanto em espiritualização como na atualidade, ainda mais nos meios tecnológicos que nós temos. Então você liga a televisão, está falando sobre algo de espiritualidade. Se você coloca no YouTube, como você está ouvindo aqui agora, tem, nas rádios, nos meios sociais, né, nas redes sociais como um todo, temos diversos sites, páginas, pessoas comentando sobre isso, compartilhando fotos, textos. Então nós temos recebido os conteúdos diretos e indiretos de diversas pessoas, de diversos locais do mundo, de diversas religiões, do Espiritismo, do Budismo, do Vedanta, da própria Igreja Evangélica, da Igreja Católica, da Umbanda, do Candomblé. Então direto você entra, tem muito conteúdo chamando as pessoas a olhar para o seu lado espiritual, a olhar para a reforma íntima. O Espiritismo tem ganhado um campo, tanto na televisão como na internet, muito grande, muitos adeptos. Você entra em páginas espíritas com 400, 500 mil curtidas, outras até com mais, com 1 milhão de curtidas, canais no YouTube com mais de 200 mil seguidores. Então nós temos sido chamados o tempo todo, estamos recebendo esse conteúdo, e aí vai ser da nossa inteira responsabilidade, porque desde que Allan Kardec trouxe o Espiritismo, codificou o Espiritismo, trouxe à luz de uma maneira mais simplificada o que é o plano espiritual, e depois outros espíritos que encarnaram para trazer a mensagem através de exemplos, através de livros como Chico Xavier, ou através de palestras como Divaldo Franco. O que tem mudado a nossa vida? Nós temos visto o plano espiritual de uma maneira diferente. Não de uma maneira como antigamente nós achávamos que ia para um céu, ficar descansando ou aguardar o juízo eterno. Essa mentalidade tem mudado, e tem mudado não só entre os espíritas e os espiritualistas. Eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas que frequentam a igreja evangélica, que frequentam o catolicismo, e que tem mudado essa concepção de céu, de inferno. Muitas pessoas já mudou essa concepção, já estão transformando. Mas ainda tem as pessoas que pensam no céu antigo, naquele céu que a gente ia ficar dormindo, esperando o dia que Jesus voltaria. No Espiritismo nós sabemos que é totalmente diferente, e muitas pessoas de outras religiões já têm tido esse olhar transformado. Mas o texto que nós vamos ler hoje, do Irmão X, do Humberto de Campos, vai dizer exatamente isso. Ele vai contar a história de um espírito que desencarnou e o que ele encontrou lá no plano espiritual. O texto é do capítulo 29 do livro Estante Vida e vai dizer assim: o devoto desiludido. E vai ter a ver também com o que nós conversamos no começo. Olha, o Irmão X começa assim: o fato parece até mentira, mas um amigo nos contou a pequena história que passamos para a frente, assegurando que o relato se baseia na mais viva realidade. Então o espírito contou para Humberto de Campos, não foi uma entrevista que ele fez, mas segundo ele foi uma história que o espírito presenciou, viu e tem a certeza que aconteceu. E ele fala:
Emetério Rezende era um tipo de crente esquisito, fixados à ideia de paraíso. Admitia piamente que a prece dispensava boas obras e que a oração ainda era o melhor meio de se forrar a qualquer esforço. Muitas pessoas, gente, até no meio espírita, espiritualista, tem isso. Acha que só orar, que só fazer o bem vão garantir para eles uma condição luxuosa no plano espiritual, luxuosa entre aspas. Nós sabemos que não é assim. A oração e as boas ações são apenas uma pequena parcela que vai nos ajudar na reforma íntima. Mas nós temos que fixar na transformação íntima, no que nós fazemos em todos os momentos, quando ninguém nos vê e quando as pessoas nos veem. A conduta que nós temos diariamente, porque o que julga a gente no plano espiritual é justamente a nossa consciência e as coisas que nós fizemos encarnados, as pessoas, o tratamento que nós demos a ela, o perdão, as boas obras no sentido de modificação. Mas ele tinha essa mentalidade. E aí ele pensava assim, vou descansar, vou descansar. Na cabeça dele isso era um refrão mental incessante. O cumprimento de mínimo dever lhe surgia à vista por atividade sacrificial. E nas poucas obrigações que exercia, acusava-se por penitente desventurado, a lamentar-se por bagatelas. Por isso mesmo, fantasiava o doce fazer nada, para depois da morte do corpo físico. O reino celeste, a seu ver, constituía-se de espetáculos fascinantes, de permeios com manjares deliciosos, fontes de leite e mel, frutos e flores, a se revelarem, por milagres constantes, exameariam aqui e ali no Éden do justo. Quantas pessoas, imaginam que vão desencarnar, vão para uma colônia, viver um banquete, um descanso, que vão ter um ar-condicionado central, que lá vai ficar tranquilo. Muitas pessoas, eu repito, reitero, no movimento espírita, já conversaram comigo e eu já ouvi pessoas dizerem isso, ter essa mentalidade, vamos para o nosso lar. Primeiro que o nosso lar é uma das milhares de colônias que nós temos sobre o Brasil e sobre o planeta, porque nós temos colônias nas diversas vibrações do plano espiritual e em cada região nós temos uma colônia que coordena ali algumas cidades. Por exemplo, eu já disse aqui, na região da Zona da Mata, aqui em Minas Gerais tem uma, enfim, então nosso lar fica na região geográfica ali próxima ao Rio de Janeiro, mas não quer dizer que ela é o céu dos espíritas, muitas pessoas pensam assim. E esse Emetério, o caso que nós estamos contando aqui, ele ficava preso a isso, ele achava que ia para um local seguro, comendo, bebendo, descansando o tempo todo. Nessa expectativa, ele desencarna. Largou o corpo em idade mais ou menos novo, a prelibar prazeres e mais prazeres, ou seja, vivenciou na terra com muitos prazeres, com muitos débitos. Com efeito, espírito desencarnado, logo após o transe, ele foi atraído de imediato para uma colônia de criaturas desocupadas e gozadoras, que lhe eram afins. Aliás, nós nos afinizamos com os espíritos pelas nossas condutas mentais enquanto encarnados. Então, quando a gente desencarnar, não vai mudar nada, gente. Se você é uma pessoa que faz X coisa, você vai ser atraído no plano espiritual para essa vibração, não adianta. E aí ele encontrou o padrão de vida com o que sonhava. Preguiça, louva-minheira, a coroar-se de festas sem sentido e a empanturrar-se de pratos feitos. Então ele ficava lá em festas, em descanso e empanturrando de comida. Nada a construir, ninguém a auxiliar. Muita gente pode questionar, comida no plano espiritual, William? Sim. No nosso lar mesmo, nós temos lá, quem não leu o livro Nosso Lar, eu indico. No nosso lar, antes de nosso lar ser uma colônia um pouco mais evoluída, ela era uma colônia menos evoluída e os espíritos tinham a necessidade da alimentação mais grosseira. Portanto, eles manipulavam essências de carne, de caldos, e eles tinham essa alimentação. Até que o ministro do nosso lar conseguiu, com muito trabalho, muito esforço,
retirar isso do nosso lar. Porém, lá deixa bem claro que os espíritos que chegam do umbral, nos primeiros meses, na primeira semana, vai depender da evolução da vibração do espírito, ele ainda se alimenta, portanto ainda tem essa manipulação de caldos, de frutas lá no nosso lar, porém é mais sutil, porque o espírito, quando recém-desencarnado, se ele for um espírito mais desprendido, mais evoluído, ele consegue só alimentar pelas vibrações, pela a absorção da atmosfera. Mas muitos espíritos não. Imagina você, alimentou durante 40, 50, você morre com 60 anos, por exemplo. Você se alimentou durante 60 anos da sua vida. Você vai chegar no plano espiritual, obviamente que você vai ter a necessidade da alimentação, porque o seu estômago vai estar lá, porque o perispírito, ele tem os órgãos do corpo físico. Então, você desencarnando, você vai sentir fome. Muitos espíritos relatam a necessidade de fazer xixi, de fazer cocô. Muitos espíritos sentem a necessidade de ter o ato sexual. Por quê? Porque o corpo perispiritual tem os mesmos sentidos. Por isso que aos poucos o espírito vai desintoxicando, vai aprendendo a ter a conduta espiritual numa colônia. Mas nos primeiros momentos não. Então ele tinha isso lá nessa colônia, não tinha esse preparo, porque era uma colônia, não era uma colônia evoluída. Então eles comiam o tempo todo, faziam festas o tempo todo. E aí o Humberto de Campos continua a história. As semanas se sobrepunham. Quando recende se supunha o céu, passou a sentir castigado por terrível desencanto. Suspirava por renovar-se e concluía que para isso lhe seria indispensável trabalhar. Sabe aquela angústia que vai batendo quando a gente fica em casa há muito tempo? Às vezes a pessoa fica em casa, não passa nenhuma vassoura em casa, fica só deitada e vai dando aquela angústia, aquela ansiedade, e fica 1, 2, 3, 4 meses, e aí vai aumentando o nível de comida. É isso que o nosso amigo aqui sentiu lá na colônia. Ele estava tendo a festa que ele queria, ele estava deitado, descansando, comendo, mas ele estava angustiado, estava ansioso, estava com medo, estava melancólico. E aí ele começou a ser tomado por um tédio, por uma desilusão. E ele começou a sentir a necessidade de mudança. Porque, gente, o progresso ele vai nos atingir, quer a gente ou não. Então, quer você queira ou não, o progresso vai te atingir. Pode ser agora, pode ser daqui a uma década, pode ser daqui a 300 anos. Vai nos atingir, porque nós somos chamados à mudança. E isso aconteceu com ele. Ele estava no plano espiritual é um pouco mais rápido essa sensação. E aí, ele esperou com aquela angústia, com aquela aflição. E ele foi até o comandante da colônia, como se fosse lá, né, a pessoa que administrava. E falou, meu amigo, eu quero fazer algo, eu quero melhorar, esquecer o que eu vivi no plano material. Eu peço para você uma transformação. E o chefe de lá olhou para ele e falou assim, olha, para onde você deseja ir? E ele fez isso um tanto sarcástico. E ele virou para ele e falou, olha, aspiro a servir em favor de alguém, eu quero trabalhar, eu nada encontro aqui para ser útil, por piedade, deixe-me seguir para o inferno, onde eu espero que o movimento seja diferente. Então ele acreditava que ele estava no céu, comendo, bebendo, sem fazer nada, ele queria ir para o inferno, porque no inferno, na mentalidade dele, ele iria trabalhar. E aí o chefe de lá soltou uma gargalhada e falou, Emetério, meu filho, você pede para descer ao inferno, mas escute, meu caro, sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar abnegação, como vive agora, onde pensa você que já está? Ele já estava no inferno, numa colônia inferior, sem trabalho, e portanto, o trabalho, ser útil, a transformação é a nossa garantia do céu espiritual. Esse céu é entre aspas, tá, gente? Porque nós não vamos encontrar um céu de maravilhas. Mas nós podemos encontrar um lugar menos pior, um local que nos dê a oportunidade de trabalho. Quem viveu sem trabalho por muitos meses, muitos anos, e vê a conta chegar no final do mês, e você ficar angustiado, você não ser útil para a sociedade, é muito angustioso. E no plano espiritual isso não é diferente.
Nós não vamos ficar sentados, deitados, comendo uva lá, esperando o tempo passar, porque nós somos eternos. O trabalho, nós vamos continuar ele no outro lado da vida e, portanto, nós devemos começar aqui agora. Mesmo que você seja milionário, esteja ouvindo essa reflexão e não precise de trabalhar numa empresa, não precisa de servir a um patrão, ótimo. Se você tem essa oportunidade nessa vida, é para o seu aprendizado, mas não deixe de ser útil à sociedade, não deixe de ser útil à sua família, aos seus vizinhos. Você não precisa de trabalhar, mas você pode ir lá ser útil, ter uma instituição, fazer o bem às pessoas que você não conhece. E você também que precisa trabalhar, precisa ter o seu salário todo mês, precisa garantir o alimento da sua família, você também pode tirar um tempo para fazer o bem, para trabalhar num local, numa instituição, convidar as pessoas para ouvir o que você tem para explanar. Então, gente, não vamos perder tempo. O trabalho nos chama agora. A transformação é hoje. E voltando à nossa reflexão inicial, nós seremos muito cobrados, porque nós temos tido, na atualidade, principalmente nas últimas 3 décadas, uma grande informação sobre o plano espiritual, sobre como funciona. É claro que essas informações já estão desde 1857, que o Livro dos Espíritos veio, mas nós temos que pensar o seguinte: com o avanço da tecnologia, da televisão, da internet, essas informações se propagaram. Então é nos últimos 30, 40 anos que isso foi propagado mais aceleradamente. Então essas gerações de agora vão ser muito mais cobradas que as gerações passadas. Fiquemos atentos a isso. Deus abençoe pela paciência. Até a próxima reflexão. Se você ouviu até aqui, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com amigos, familiares que você acha que precisa, que pode gostar dessa reflexão. Até a próxima.